Fala pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa 11ª aula e nessa aula de hoje, a 11ª já é, olha, quantas aulas já passaram, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito de sonda lambda, na verdade é a continuação, porque na aula passada, na aula 10, nós já falamos e já fizemos alguns testes sobre a sonda lambda e hoje eu vou falar da sonda pré, da sonda pós-catalisador, mas antes disso, faz o seguinte, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no nosso canal agora e lembrando, o que está rolando agora é um curso de injeção eletrônica gratuito aqui no YouTube. Então você não pode ficar de fora das outras 10 aulas que já se passaram, que é de extrema importância que você assista todo o conteúdo. E também não se esqueça, como eu já disse, de se inscrever no canal, de assinalar as notificações, né, de ativar as notificações e antes de mais nada também de deixar o seu comentário aqui embaixo, ele é de extrema importância. Eu venho respondendo conforme está dando aí pra gente responder. Muita gente está deixando comentário, muita gente está deixando dúvida e isso é bem interessante porque a gente vai começar a gravar conteúdo com base nisso que vocês estão deixando aqui. Então vai lá, deixa comentário, se inscreve e ativa as notificações. Vamos lá. Na aula passada, na aula 10, eu falei sobre a sonda lambda pré-catalisador, uma sonda lambda que está antes do catalisador. Essa sonda lambda eu mostrei aqui que você tem a sonda Finger, a sonda planar, que tem um aquecimento diferenciado dependendo do ano do veículo, então se você não assistiu, volta lá e assiste a aula 10, tá bom? E nós fizemos alguns testes. Na aula de hoje eu vou falar da sonda lambda, mas eu vou falar do contexto da sonda lambda e do teste que você vai fazer no catalisador, tá bom? Então tem uma função o catalisador, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre catalisador, você pode ir lá e assistir também. Tá? Tem uma função de extrema importância do catalisador e nós conseguimos verificar se o catalisador está bom ou está ruim via sondas lambdas, via a pré e a pós catalisador e também conseguimos fazer o diagnóstico da sonda quando ela está com defeito. Tem muita confusão nesse meio aí sobre esse diagnóstico e essas confusões elas têm atrapalhado bastante o profissional na hora de dar o diagnóstico. Tem gente trocando catalisador e o defeito não é catalisador e custa caro, e tem gente trocando sonda e o defeito não é a sonda. E tem gente dizendo que faz milagre inutilizando a segunda sonda e que não tem nenhum problema. Nós vamos desmistificar isso aí agora nessa continuidade da aula. Então vou virar a folha aqui para a gente continuar. Bom, nós temos aqui então no mercado os veículos a partir de 2010, pré e pós-catalisador. Na verdade, existem veículos antes de 2010 que já utilizavam duas sondas, tá bom? Existem alguns poucos veículos, Passat alemão, alguns modelos lá que já utilizavam duas sondas, tá? E depois, no Brasil, a partir do ano de 2010, entrou em vigor uma norma chamada OBD-BR2. O que é essa norma OBD-BR2? Essa norma nos diz que a emissão de poluentes ficou mais exigente. Vamos dizer que o governo, né, o CONAMA, ficou mais exigente com relação à emissão de poluentes. Pô, mas aí vai ter gente que vai comentar aqui, pô, mas o governo, não sei o que, cara, eu não estou defendendo nem o governo e nem não defendendo, tá? Existe sim uma norma e a gente está aqui só para reparar o veículo, para fazer os testes e resolver o problema. Se você acha que você consegue inutilizar a segunda sonda, fazer qualquer contexto para inutilizar o catalisador, cara, tudo bem, né? A gente não está aqui para discutir isso, estou aqui para discutir como é que você faz o teste. Eu posso te garantir que, se você está na oficina ou está no mercado para resolver o problema, fazer algum tipo de artifício que inutilize a segunda sonda, a sonda pós-catalisador, eu não acho que é muito esperto da sua parte, porque esse veículo não vai ter novas nem preventivas e nem outras coisas. Então, seria como se o dentista retirasse um dente que está doendo e não tratasse o canal. Só para vocês entenderem do que eu estou falando. Beleza? Então, a partir de 2010, o CONAMA falou o seguinte, olha, nós temos que diminuir o nível de emissão de poluentes. É óbvio que existem tratados entre os governos que dizem isso, tá? E aí, no Brasil, nós começamos com essa norma chamada OBD-BR2, que inclusive gera um código de avarias muito comum chamado código P0300, sistema de misfire. Eu não vou falar disso agora, vai ser mais lá na frente, a hora que eu falar de bico injetor nós vamos falar disso.
tá? Então, mas tecnicamente a partir de 2010 todo veículo, ele obrigatoriamente ele tem que ter duas sondas, ou pelo menos deveria ter duas sondas, ou atingir os níveis de emissão exigidos pelo CONAMA, tá bom? E o que aconteceu? Colocaram a sonda pré-catalisador, que a gente já tinha uma sonda antes do catalisador, e uma sonda depois do catalisador. Essa sonda pós-catalisador, ela tem a função, na verdade, de verificar se o catalisador está funcionando. E como que ela faz isso? Ela analisa os gases que saem pós-catalisador, tá? Para verificar se a queima da mistura está estequiométrica. Como eu já disse antes para vocês, a sonda lambda ela vai reagir com oxigênio. Na aula 10 eu falei um pouco disso. Ela vai reagir com oxigênio e ela vai gerar um valor de tensão, que oscila de quase 1 volt ou de 900 milivolts até quase 0 volts. A gente pode dizer que ela oscila de 0 a 900 milivolts, tá? Então o valor de sinal da sonda pré-catalisador vai ser um valor oscilante. E o da sonda pós-catalisador, depois que o catalisador está aquecido, lembrando que ele só funciona depois de aquecido, esse valor ele vai estabilizar numa mistura estequiométrica. O valor da mistura estequiométrica seria tecnicamente a queima perfeita, geraria para a gente um valor de 450 milivolts aproximadamente, tá? Então vamos verificar como que isso tudo funciona aqui para vocês entenderem. Se a gente verificar aqui o trabalho da sonda pré-catalisador, você viu na aula 10, onde eu testei com o multímetro, a gente vai ver um valor oscilando de quase zero, aqui eu até deixei zero, de 0 a 900 milivolts. Então você vai ter uma onda, uma senoide aqui, o tempo todo esse valor está oscilando entre 0 e 900 milivolts, depois que a sonda está aquecida e depois que o veículo também atingiu a temperatura de trabalho. No caso da sonda pós-catalisador, com o catalisador frio, o que seria o catalisador frio? Funcionei o veículo e mantive ele em marcha lenta, talvez, aí ele não deu tempo de aquecer. O catalisador precisa atingir uma certa temperatura para começar a diminuir ou queimar os resíduos que saem na emissão dos gases. Outro dia no vídeo do catalisador teve várias pessoas que postaram várias informações técnicas, mas o que você precisa entender, primeiro é que você não vai fabricar catalisador, né? Então, necessariamente, se tem paládio, o que tem lá dentro exatamente, não importa muito, tá? O que importa pra gente é o que a gente vai conferir na sonda. Então, com o catalisador frio, eu vou ter a pré gerando uma senoide de 0 a 900 milivolts aproximadamente, e após gerando um valor também de 0 a 900 milivolts. Isso, o meu catalisador ainda está frio. Ou, se no caso estiver sem catalisador, vai ser também esse trabalho. Quando meu catalisador aqueceu, a minha sonda pré gera um valor contínuo de 0 a 900 milivolts. Isso aqui vai ser sempre contínuo, né? Ou não, vou mostrar no próximo desenho para vocês. E a sonda pós-catalisador, tecnicamente, porque o catalisador já resolveu o problema da queima que estava irregular aqui, ela me deu um valor de mistura estequiométrica, algo mais ou menos próximo de 450 milivolts. Na verdade pode oscilar para 400, 300 e pouco, um pouquinho mais alto, mas vai ter um valor aqui próximo de 450 milivolts. Então de cara, pessoal, fica claro para a gente testar o catalisador, para saber se o catalisador está funcionando, eu vou fazer o seguinte, eu vou funcionar o veículo, verificar como que isso aqui está com o catalisador frio, vou ter essa situação e na prática você vai entender como é que a gente vai fazer esse teste aqui para aquecer o catalisador. Mas basicamente é só acelerar. E a gente vai manter o valor da segunda sonda travado em mistura estequiométrica, caso o catalisador esteja bom. Às vezes você pode ver valores diferentes um pouco desse que eu estou falando, mas você não vai ver oscilação desses valores. Tá bom? E aí, quando eu acelero e solto a aceleração, o meu trabalho fica um pouco diferente, né? Lembrando, quando a gente fez o teste lá da sonda pré, o que a gente verificava? Ela oscilando, quando eu acelerava, a mistura subia, próximo de 900 milivolts, quando eu tirava o pé de uma vez do acelerador, a mistura caía a zero. Então, este valor aqui. Quando eu tenho a sonda pós-catalisador, o que vai acontecer? Indiferente se ela estiver fazendo a leitura ou se ela estiver com o valor travado em 450 milivolts, quando eu acelero de uma vez, o valor da mistura sobe e depois ele desce igual à sonda pré. Então, basicamente, o que eu preciso verificar é isso aqui. Então, agora nós vamos para a prática, você vai ver isso na prática utilizando o multímetro. Nesse caso, eu vou usar dois multímetros
para facilitar o nosso teste. Não necessariamente você precisa fazer com 2 multímetros, mas eu vou fazer para ficar mais visual para vocês. Vamos lá então? Então vamos lá, nós estamos aqui, ó, visualizando aqui, o que você visualiza aqui agora nesse momento é a sonda pós-catalisador, né? É a segunda sonda, a sonda 2 que a gente fala. Essa sonda, como eu disse, como o próprio nome já diz, ela está pós-catalisador, o catalisador está aqui em cima, né? Está na parte de cá, para cima dela aqui. E, teoricamente, como eu já falei, os gases que passam por aqui, eles já vão ter que estar indicando para a sonda lambda uma mistura estequiométrica. Como eu disse, uma mistura estequiométrica é uma mistura que vai me gerar um valor próximo de 450 milivolts de tensão aqui na sonda lambda, né? Aqui nós temos aqui, ó, o conector da primeira sonda, aqui na parte de cima, tá ok? Conector da nossa primeira sonda e aqui da nossa segunda sonda. O que eu vou fazer aqui agora? Para testar os 2 fios brancos, o fio cinza, né? Que são os da resistência de aquecimento e o aterramento da sonda lambda, o teste é igual ao que eu fiz na aula passada, então eu não vou fazer esse teste nessa aula para não ficar muito longa, tá? Você pode assistir a aula 10, o teste que nós fizemos com relação ao aquecimento da sonda aqui, e até inclusive o teste do funcionamento da sonda é muito parecido. Então assistindo a aula 10 você consegue testar tranquilamente a resistência de aquecimento da sonda, na verdade a alimentação da resistência de aquecimento da sonda lambda, utilizando aqueles mesmos testes que eu fiz lá, indiferente se é a sonda 1 ou a sonda 2. Aqui nesse caso, o que nós vamos fazer? E não precisa ser feito desse jeito exatamente que eu vou passar para vocês, que aqui eu vou fazer o teste com 2 multímetros. Eu vou testar com 2 multímetros, eu vou testar o sinal da sonda 2, que é esse conector marrom, e o sinal da sonda 1, que é o conector preto, para a gente provar aquela teoria que eu expliquei para vocês lá na parte teórica que a gente gravou. Então eu vou colocar um alfinete aqui no fio preto da sonda lambda, tá ok? E vou colocar um alfinete na sonda lambda 2, vou colocar um alfinete aqui no fio preto da sonda lambda 1. E aqui eu vou pinçar os 2 alfinetes aqui e nós vamos fazer esse teste lá pela parte de cima do veículo, com o veículo em funcionamento, que você vai começar a ver tudo aquilo que eu falei lá nos testes. Na verdade, o que você vai ver, como eu disse, vai ser uma variação do sinal aqui, que vai oscilar de quase 0 a quase 900 milivolts, ou próximo disso, com o catalisador frio, e quando eu aquecer o catalisador, esse valor vai estabilizar em 450 milivolts, alguma coisa parecida com isso, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas vai estabilizar, e depois esse valor, acelerando e desacelerando, ele vai ter aquele trabalho que eu expliquei lá na teoria. Então vamos parar de blá 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 e vamos pinçar isso aqui logo, que você já vai ver o teste lá na parte de cima do veículo. Bom, então aqui eu já montei os 2 multímetros ligados nas 2 sondas lambda. Aqui para a gente identificar, eu deixei as pontas de prova de um multímetro com os cabos preto e a outra ponta de prova do multímetro com cabos vermelhos. E o porquê disso? Porque as dos cabos vermelhos está na sonda 2, na sonda pós-catalisador, e a dos cabos pretos está ligado à sonda 1, né? Aqui eu aterrei as 2 pontas dos 2 multímetros, né? Desse aqui que está no vermelho e desse aqui que está no preto. Então está aterrado aqui no terminal negativo da bateria, enquanto os outros 2 terminais, 2 cabos que estão indo para lá, estão ligados naqueles 2 alfinetes que vocês viram eu pinçando lá. O que nós vamos fazer agora é funcionar o veículo. Esse veículo está frio, nós vamos funcionar e verificar o que vai acontecer aqui com o motor. Vamos lá? Bom, então, com o motor funcionando aqui, nós estamos lendo a mesma informação nas 2 sondas lambdas. Nós temos a mesma informação. Isso por quê? Porque eu acabei de funcionar esse motor, como eu disse, o motor ainda está frio, e com o motor frio, né, sem estar na temperatura de trabalho, a sonda lambda ainda também não aqueceu, nós temos essa leitura mais travada aqui, né? Daqui a pouco a sonda vai aquecer e aí nós vamos começar a ter uma leitura um pouco mais alternada aqui, assim como nós fizemos na aula anterior, na aula 10. Se você não assistiu a aula 10, lembro você, vai lá e assiste a aula 10 que você vai ver vários outros testes. Nós vamos deixar um pouco o motor funcionando aqui, esperar ele atingir a temperatura de trabalho e a partir daí a gente continua fazendo o teste. Vamos aguardar uns minutinhos.
Bom, pessoal, veículo aquecido, ele já aqueceu e já ligou o eletroventilidor algumas vezes, tá? Então ele já está em temperatura de trabalho. A primeira sonda, nós estamos vendo aqui um valor que ele está oscilando aqui, ó. Que ela oscila de 700 e pouco até uns 100 milivolts, mais ou menos, tá? E a segunda sonda, nós já estamos vendo ela com um trabalho um pouco diferente daquele que eu falei, inclusive, isso aqui é característica do próprio veículo, tá? Mas aquilo que eu falei no início dessa aula de hoje também é válido. Mas nós já vimos ela com valor mais baixo aqui, próximo de 100, próximo de 400, ela subiu. Alguns veículos você vai ver uma oscilação muito parecida com aquela da sonda 1, na sonda 2. Aqui nós estamos vendo ela agora, inclusive, com mistura rica, tá? Mas isso é característica do próprio veículo, não tem nenhum problema. Também esse veículo não está com avaria de sonda, tá? E nem de catalisador. Mas nós estamos vendo ela com mistura rica. O que eu quero mostrar para vocês aqui agora é como é o comportamento da sonda 2 quando eu acelero e tiro o pé do acelerador. Isso vai me indicar se a sonda está boa ou não. Nesse caso, já posso garantir que ela está dando um valor bom de mistura rica. Se eu acelerar de uma vez e tirar o pé, vocês vão ver uma diferença aqui. Vamos lá? Olha lá, nota que nós vimos as duas sondas têm um trabalho muito parecido. As duas enriqueceram. A 2, inclusive, já estava com mistura rica e ela desceu, né? Porque alguma coisa já está passando pelo catalisador, inclusive. Mas volto a dizer, como não está gerando avaria, eu não vou considerar isso como um defeito, tá bom? Mas as duas enriqueceram e as duas deixaram a mistura bem pobre, tá? Vamos de novo? Olha lá, subiu o valor e desceu. O que eu vou fazer agora é tentar fazer um aquecimento. Então, só para a gente concluir aqui, o teste da sonda, a sonda 2 está em perfeito funcionamento. Por quê? Porque ela está dando valores mais ou menos em 800 milivolts, acima de 800 está legal a sonda, tá? E quando eu tiro o pé de uma vez, ela me mostra a mistura pobre, então ela está baixando o valor. O que nós vamos fazer agora é dar uma aquecida no catalisador, porque o veículo, apesar de estar quente, o catalisador pode ser que esteja frio ainda para entrar em trabalho. Para verificar se essa mistura aqui trava em mistura estequiométrica. E aí, de certa forma, eu vou estar testando o catalisador. Obviamente que a gente sabe que você não vai sair trocando o catalisador só porque talvez aqui no multímetro, ou no teu scanner, ou no osciloscópio, você não teve uma conclusão tão boa do catalisador. Mas se estiver dando baixa eficiência catalítica, né, aquele código P04, eu não vou lembrar agora exatamente se é o 420, alguma coisa assim, mas se estiver dando um código de catalisador que é baixa eficiência catalítica, e eu fizer o teste e aí ela estiver me dando mistura rica, ou estiver copiando as duas sondas, aí eu já vou começar a pensar o que pode estar acontecendo. Nós vamos dar uma aquecida no catalisador. Como é que você faz isso? Você vai manter esse veículo acelerado aí mais ou menos uns 2.000 RPM por alguns segundos e verificar o que acontece com a leitura da sonda 2. Então nós vamos manter acelerado e aí vocês vão acompanhar aí. Bom, pessoal, aquecemos o catalisador, agora estamos deixando o veículo em marcha lenta. Olha o que você está notando aqui, ó. Sonda 1, ela está oscilando do jeito que estava antes, e sonda 2, ela está travada em 500 e alguma coisa, ó, desce um pouquinho, sobe um pouquinho, na faixa entre 500 e 600 milivolts. É possível também, tá? Você vai falar assim, não, Márcio, mas essa mistura está mais para rica do que para pobre. Não tem problema, tá? É possível que o que esteja acontecendo aqui também é que esse veículo esteja com o catalisador um pouco contaminado. Então, de repente, falta um aquecimento maior nele, algum resíduo que está parado nele, que está me dando esse valor aqui. Mas lembra, isso aqui não está gerando nenhuma avaria no veículo. Mas eu já consigo verificar aqui, ó, que o catalisador está trabalhando, tá bom? Por quê? Porque ele está mantendo ali mais ou menos entre 500 e 600. Podia ser um pouco mais baixo, tá? Não tem problema, mas ele está mais ou menos travado. Então, basicamente, os testes que a gente precisa fazer e verificar sonda 1 vai fazer uma leitura de subida e descida de valores contínua, e a sonda 2, essa diferença de valores aqui, ela vai no começo talvez se manter, ou está mais acima, um pouco mais abaixo, mas depois ela trava mais ou menos num valor próximo, mais ou menos no meio aqui, né? Até agora subiu um pouquinho porque o eletroventilidor ligou, mas ela está travada entre 500 e 600 milivolts. É esse o conceito, eu vou ter que ter uma subida de valores, uma descida de valores, e basicamente é isso, né? Então a leitura muito parecida, depois uma leitura onde uma chaveia e a outra fica travada. Então, pessoal, espero que você tenha entendido. Então você percebeu lá, né? Ó, quando a gente tem uma sonda pré e uma pós, o ideal é este trabalho aqui. Esse trabalho de
funcionamento igual quando eu acelero, né? O teste do catalisador, como você viu, o valor do catalisador, da sonda pós-catalisador, vai sempre estar travado lá mais ou menos em 450, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas vai estar travado mais ou menos em linha reta, né? Um valor travado depois do catalisador aquecido. E se eu acelerar o trabalho da sonda e o teste da sonda é idêntico da pré-catalisador quanto da pós-catalisador, assim como eu fiz na aula 10. E assim, ó, se você gostou dessa aula, deixa seu comentário aqui embaixo, cara. Ajuda a gente a compartilhar esse conteúdo, faz comentário, compartilha esse vídeo para outras pessoas. E se você não assistiu às outras aulas, ó, por aqui agora vai aparecer o link das outras aulas. Vai lá, assiste desde o começo, assiste desde a 1. É um conteúdo muito denso e gratuito que eu estou deixando para você. Então eu espero que você goste e até a próxima aula. Um abraço, valeu e até mais.